pessoal, tirar o loopzinho do áudio aqui também, certo? Espero que estejam me ouvindo. Aqui estamos indo para... Pessoal, tudo bem? Professor João Henrique aqui de novo, certo? Para dar continuidade agora com uma qualidadezinha melhor de vídeo e de áudio, sem a companhia do camarada Rodrigo, que não vai poder acompanhar hoje, né? Mas vamos concluir aquele raciocínio sobre bancos, talvez de um jeito até mais organizado, mais bonitinho de ver, certo? Para isso eu vou dar continuidade naquela apresentaçãozinha nossa, aquela apresentaçãozinha sobre os juros baixos, certo? E no fim das contas, o que eu quero que fique claro aqui? Eu quero que a gente saiba não só quem que define os juros, quem são suas comunidades, Copom, Selic e tal. Quero que vocês percebam hoje o que tem de solução que está sendo discutida aqui no nível federal pelos legisladores. E eu vou mostrar uns projetos de lei e vou dar algumas opiniões sobre como que um legislador poderia atuar aí. Lembrando que se trata de um conteúdo de pré-campanha, se trata de uma situação onde eu já sou candidato, mas a gente está no período de pré-campanha. A campanha começa oficialmente daqui a umas semanas, dia 16, certo? Mas por enquanto a gente vai argumentando aqui, certo? Então vamos voltar lá para a apresentação. Em um determinado momento, até começar daqui melhor, né? Em um determinado momento eu usei esse arquivinho aqui da Auditoria Cidadã da Dívida. Pô, o orçamento, né? Quanto que tem de riqueza nesse Brasilzão, gente? Brasil, por ano, ele gera mais ou menos 12 mil bilhões de riqueza. Desses daí, uns 5 mil bilhões, 5 trilhões, 5 mil bilhões, não tem como você mover 5 mil bilhões sem saber para onde que vai. Aquela coisa, o pessoal pega, some com tudo, mano, não tem como mexer tanto dinheiro assim, sem chamar atenção, gente, não é assim que funciona, tá? O dinheiro que é cobrado de imposto, ele vai em grande parte para pagar dívida pública, certo? Mais ou menos nesse ano 2.135 bilhões. Respecto tudo que é municipal e estadual, não tudo, né? Porque eles têm os impostos. ISS é o imposto que mais cumpre parte no orçamento hoje em dia, se eu não me engano. Aposentadoria, o resto. Aposentadoria 20%, municípios recebem 11%, assistência social, outros encargos recebem esses pouquinhos dinheiros aí. E isso é muito pouco, gente. Isso aí não serve para fazer grandes coisas. O argumento central que eu quero que vocês percebam, ó, existe teto de gastos. Existe teto de gastos para cortar gasto com saúde, com educação, certo? E não existe teto de gastos para dívida. E isso é uma coisa que tem que ser questionada por todo mundo, porque na hora de fiscalizar, o pessoal espera que esse dinheiro que virou imposto volte na forma de serviço público, né? E não volta. E não volta, né? Temos esse problema imenso aí. Eu tinha passado nesse slidezinho, ele está disponível no site, vai ter vários momentos aqui que vão aparecer o QR Code. Agora vai ter 2 QR Codes, melhoramos aqui a nossa... Vão ter 2 QR Codes, um para as redes sociais, outro para para escuta pública. E lembrando que você pode vir aqui no nosso site da escuta pública. No nosso site da escuta pública você tem aqui espaços para opinar sobre os vários temas, você dá as autorizações que a LGPD pede. A gente não pode fazer isso aqui sem as autorizações que a LGPD pede. Deu um trabalhão fazer isso desse jeito, gente. Aqui a gente também tem uma operação aqui de desenvolvimento web, certo? Tem aqui transparência, tem arquivo, se quiser depois ele gera um protocolo, se quiser remover, não quiser que a gente analise e tal. Cada tema desse aqui vai ter, isso aqui vai continuar depois também, as postagens aqui, onde você pode buscar os links e tal. Tem um QR Code aqui bem legal também para você acessar. Esse QR Code vai aparecer aqui do lado para escuta pública e vai ter o QR Code também da
das redes sociais que a gente tem aqui. Então, por favor, visitem lá, certo? Dê um trabalhão elaborar esse site aqui, certo? Não foi fácil fazer isso, então seria muito legal se as pessoas visitarem lá. E é um esforço também para a gente ter a opinião de todo mundo, porque é muito fácil chegar e apresentar soluções prontas, soluções rápidas, assim, que às vezes não são adequadas, né? Às vezes uma escuta dessas daí já ajuda muita gente. Então vamos lá, parte de juros. Juros baixo agora. Passamos aqui por o que é a pesquisa Fox, passamos aqui pelo que foi o Copom, Comitê de Política Monetária, 14,25%, e chegamos aqui perto lá da página 20 e tantos, num raciocínio bem legal, certo? Essa pagininha aqui que eu acho que era, vai lá mais pra cima. Aqui, esse argumento, ó. Pessoal que define a taxa de juros, define uma taxa de juros muito alta. Selic alta, ela torna o crédito alto. Você vai emprestar dinheiro para começar uma empresa, você vai começar endividado e você vai passar essa sua dívida para o consumidor na forma de preço, certo? E todo mundo acaba fazendo isso. Isso contamina, diminui a capacidade de compra da população. Diminuindo a capacidade de compra da população, a população compra menos e tem menos inflação. Só que o certo seria, ao invés de usar esse dinheiro para emprestar para o governo federal e esperar os juros, pagar um juros menor para forçar esse pessoal que tem esses dinheiros a transformar isso em máquina, transformar isso em emprego, transformar isso em serviço, transformar isso em treinamento e fazer com que isso volte para a sociedade, certo? Enquanto a taxa de juros tiver ali em 14 tralalá por cento, o cara tem 1 milhão, ele empresta para o governo federal, ele vai obrigar o governo federal a cobrar esse imposto. Também é interessante perceber que quem obriga o governo federal a cobrar imposto é o lado que empresta, certo? Esse lado que empresta, que são os bancos, são as gestoras, aquelas várias organizações que eu falei no vídeo passado, eles acabam afetando essa realidade, né? Então, interessante considerar isso para perceber quem é que recebe esse dinheirão, né, ele torna o investimento menor, o investimento fica menor, e sendo menor o investimento você tem menos emprego e fica tudo ruim para o Brasil, né? Então, a inflação não é só de consumo, gente. Outras coisas pode pressionar preço, juros altos pressiona preço, e se você não tem gente produzindo, porque não tem gente fabricando, então os preços também vão subir, certo? Quando os títulos pagam juros reais elevados, a indústria exige mais tempo, liquidez, esse argumento já foi. Então, o banco... também não posso falar que é cartel, eu tinha colocado aqui que é um cartel, mas é um exagero. Tem poucos bancos, eles acabam agindo do jeito... na forma de um oligopólio, eles acabam formando preços, certo? Bom, você tem a emenda constitucional 95, ela mudou algumas leis, certo? E mais para frente você teve uma limitação nesses gastos. Lei LC 2200 de 2023. Limita a despesa primária e corta essas métricas. E como juros e amortização não são despesas primárias, então não tem teto de dívida. Isso aqui é um vocabulário técnico para dizer, não tem teto para dívida, tem teto para pagar funcionário público. Isso é um imposto que deveria... Você quer agente policiano? Então você precisa de funcionário público, precisa de concurso público. Você quer agente ensinando? Precisa de funcionário público treinado. Você quer agente fazendo essas coisas? Precisa de funcionário público. É muito problemático também privatizar. Vai ter um vídeo sobre privatização. Por que é problemático privatizar? Privatizar causa um problema de você enfiar o lucro onde não tem lucro. Imagina se a polícia tivesse que dar lucro. Imagina se tribunal tivesse que dar lucro, o hospital, o pessoal já achou um jeito de ganhar um lucro com isso, que o SUS ele ainda é um grande comprador, então tem muita gente no setor privado
que frauda o SUS no setor da educação também. Vai ter um vídeo sobre educação, gente. Nossa, vários vídeos sobre educação vão sair aqui nesse canal, aqui nesse esforço da pré-campanha, depois campanha e depois campanha e outras coisas, né, que vão vir para frente. Então entenda, tem teto de gastos para os gastos, mas não tem teto para dívida. Selic elevada, maior custo financeiro, isso causa bloqueios e limites. Aqui é uma interpretação do gráfico também, né? Dos 2.135 trilhões do orçamento, 40 e tralala por cento, 42,24% comprometido com juros, gente. Não tem como mover tanto dinheiro. Eu escolhi esse assunto porque é o assunto sobre os maiores dinheiros que existem no país, certo? Daqui qualquer coisa que existe dentro da economia brasileira está para baixo dessa realidade. E lembrando, aproveitar que estou aqui passando, passa lá na nossa escuta pública, deixa opinião, deixa crítica, deixa denúncia, deixa lá tudo, LGPD, tem revocação, tem tudo certinho que a gente precisa para ouvir vocês. Esse conteúdo que eu estou falando aqui, é um conteúdo de pré-campanha, ainda sem pedido de voto, ainda não vou ficar falando número, porque ainda não pode, a lei não permite, certo? Mas eventualmente quando puder fazer campanha vai aparecer umas coisas temáticas também. Também temos as primeiras peças de propaganda, uns adesivos muito legais. Quem quiser ir procurar a gente pessoalmente depois, eu garanto, temos aqui uns adesivos muito legais. Quem quiser mais pra frente a gente vai distribuir esses adesivos, né? Então, quem detém tem um limite. Nós descobrimos aqui uma coisa que eu quero saber mais também. Se vocês tiverem informações, gente, se vocês conhecem gente que entende disso, encomenda, manda esse material. Esse material não é a palavra final sobre isso, certo? Isso aqui, estou na versão 7. Vai ter outras versões que a gente vai elaborar, refinando. Se tiver algum erro grosseiro, vocês avisem, certo? Aqui uma coisa que a gente não conseguiu, eu procurei KIA e as coisas que não consegui achar. Uma coisa que é interessante a gente cruzar o relatório mensal da dívida, que é um documento que apresenta esses agregados de investidores, cruzar vários dados para saber quem é que recebe mesmo, porque a gente está sendo a rimo, a gente está sendo a âncora financeira de várias organizações gigantescas, de vários, eu ouvi dizer que tem aposentadorias no exterior que dependem disso daqui, enquanto a nossa aposentadoria aqui fica para fora, né? Uma informação aqui sobre quem se ancora nessa liquidez, que nós achamos, o Boletim Focus, os dealers, alguns proprietários de títulos quando identificáveis, gestoras, bancos, fundos, plataformas que administram recursos terceiros, aquelas empresas que recebem dinheiro e investem, e outros beneficiários finais. Eu tenho um material que vai aparecer aqui para frente sobre lavagem de dinheiro no contexto da Europa, o Tax Justice Network, que tenta documentar isso aqui. Vai ter mais pra frente um negócio sobre gente muito rica e lavagem de dinheiro. E no fim das contas vocês vão perceber, gente, o Brasil não é pobre. Uma coisa que eu quero que fique clara aqui, uma reflexão que eu quero deixar. O Brasil, se eu não me engano, pessoal, até me corrija, se eu não me engano, a gente agora é a 10ª maior economia do mundo. Estamos agora no começo do mês de agosto de 2026. Se eu não me engano, nós somos o 8º maior poder de compra do mundo, PIB, por paridade de poder de compra. São, se eu não me engano, 190 e tantos países, 180 e tantos países no mundo. A gente está no top 10, gente. A gente não é um país pobre. A gente já superou aquela fase de crescer o bolo. Nós somos um país desigual. A conversa agora é como levantar as pessoas, é como garantir que as pessoas tenham capacidade de mostrar o seu potencial. Encontre um mundo que não é adversário para elas. Encontre um mundo onde o sujeito tem ela garantido uma educação, a saúde, a habitação, a alimentação, não vai ser julgado porque é mulher, porque é gay, porque é trans, porque é indígena, porque é o estrangeiro, certo? Um mundo que não é contaminado por essas violências aí que acabam prejudicando muita gente, causando muito sofrimento. Quase todo sofrimento que a gente conhece vem dessas noções
empobrecido que é ser humano. Então, tem sim que ser organizada uma conversa sobre a desigualdade e a gente tem a oportunidade de deixar um exemplo de como combater a desigualdade. Por isso, pessoal, por isso que eu escolhi o pessoal, porque eu sei que eles têm esse compromisso histórico. Inclusive, vou mostrar aqui onde que estão os projetos de lei que o pessoal do PSOL organizou, certo? Voltando aqui para a apresentação, fala aqui de novo da escuta pública. Gente, vão lá no nosso site, visitem nossas redes sociais. Lá você também encontra o linkzinho para baixar essa apresentação. Quem se ancora nessa liquidez? Então, esses caras aqui. Poder disciplinador. Esses caras acabam então influenciando. Pelo lado que recebe, ele influencia a decisão dos juros, certo? Então, se eles de repente nas negociações, nas conversações ali gerar essas expectativas do Deus mercado, né? Fazer um drama aqui. Deus mercado, ele exige sacrifício em vidas humanas, né? Mamon, Deus mercado, Moloch, Deus mercado exige o sacrifício de vidas humanas, exige que a gente abandone gente na ignorância, na fome, sem abrigo e sem saúde para atender as vontades do Deus mercado. É mais ou menos isso que acontece. Deus mercado, Moloch, Mamon, né? Para o pessoal religioso aí que considera. Então vamos lá. A China. Uma coisa que eu quero saber mais. Tem 3 pessoas aqui que eu admiro, que eu vou elogiar também nesse vídeo. Eu uso esse controle para controlar a apresentação, tá? Eu sei que é meio esquisito, uma gambiarra, mas funcionou bem. Na China, o grosso do setor bancário é público. Então, o planejamento público dos fluxos de capital converge com o planejamento industrial e o pessoal consegue fazer as coisas dar certo, né? China, inclusive, fez lá, se não me engano, o 14º plano quinquenal e parece que deram indicativos de que não querem mais depender do agro brasileiro e de outros setores, ou seja, talvez o maior comprador do mundo não exista num futuro próximo, talvez esse setor aí tenha que se repensar, né? Então, o Banco Popular da China, bancos de infraestrutura lá, tem isso aí. Então, esses bancos públicos e bancos de desenvolvimento são muito importantes porque eles diminuem essa anarquia, gente. Sem um planejamento e financiamento público por um órgão que nem o BNDES, por exemplo, um plano safra, por exemplo, que precisa lá do Banco do Brasil, a Caixa, mudou uma regra, gente, eu fiquei sabendo hoje, mudou uma regra para financiamento habitacional. Essa regra para financiamento habitacional garantia crédito abaixo da taxa básica de juros. Parece que daqui a alguns poucos meses a taxa básica de juros, que é 10%, vai puxar os poucos imóveis que têm sendo financiados por preços abaixo da taxa ou perto da taxa. Não entendi isso como funciona. Tragam informações para mim, gente. Todas essas situações são também pedidos para vocês contribuírem com informação. Visitem lá a nossa escuta e visitem lá o nosso site. Mas pode acontecer de mudar o perfil do financiamento, então, das casas. Bancos públicos de desenvolvimento importam, planejamento industrial reduz dependência da anarquia de capitais, não tem que ficar agradando comunidades de capitalistas. Crédito dirigido pode aumentar a produção e baratear o consumo. A perspectiva do pessoal, então, agora vem a parte importante. Os juros, crédito, moeda são decisões políticas e são decisões da classe burguesa ou são decisões da classe trabalhadora? Vai cobrar imposto do trabalhador, vai repassar isso para o burguês? Então somos contra, certo? Se é para voltar para o povo, então nós até podemos discutir uma necessidade do imposto aí, mas imposto para sair do trabalhador para o burguês, nós somos contra. Então esse imposto desse jeito nem devia existir esse imposto, certo? O Banco Central deve responder democraticamente ao povo, não apenas aos mercados. Olha, não me chamaram para perguntar a taxa básica de juros, não chamaram os comerciantes, tem um monte de gente que seria capaz de participar dessa conversa.
nossa pré-campanha aqui também se propõe a participar dessa conversa. Então entenda, gente, que existem espaços que são decisores na taxa de juros, isso precisa ser fiscalizado, precisa ser debatido publicamente, a gente tem que acompanhar as notícias, porque senão a panelinha lá decide e a gente fica de fora, e pra gente fica só a obrigação de pagar os juros e pagar imposto, certo? Coisa que para isso eu não concordo que tenha não, certo? Concordo que tenha imposto, sou funcionário público, sou professor, deixar isso muito claro. Saudade dos meus alunos, beijo para todos meus alunos queridos, amo todos vocês, viu? Inclusive vai ter um vídeo dos secundaristas. E outra coisa, eu vou propor para quem quiser dialogar, quem quiser aparecer aqui, que nem tá o camarada Rodrigo aqui, vou tentar trazer outras pessoas para o meu ambiente aqui para a gente filmar. E quiser entrar num formato de live, debater também, sinta-se à vontade, manda uma mensagem, mesmo pessoal da oposição, se tiver ali uma capacidade de a gente manter um diálogo respeitoso, um diálogo esclarecido, mesmo que a gente não concorde, convido para fala respeitosa, para manter as ideias vivas e os pontos de vista sendo conversados, certo? Então, se quiserem vir, venham, vão ser muito bem-vindos. Aqui o nosso argumento, então, o Banco Central deve responder democraticamente ao povo. Tem uma conversa de uma nova formulação e independência financeira do Banco Central, que é outra camada nessa conversa. Dívida pública deve ser auditada com transparência e participação social. Se eu não me engano, o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida já fez auditoria do Equador, eu acho que lá para 2012. Crédito deve financiar a produção, direito, ciência, infraestrutura e soberania. Não deve ficar financiando gente cronicamente rica. Certo? O pessoal, então, ele deve apoiar e apoia essas medidas populares, enfrentar a direito e preservar a independência do nosso programa contra o rentismo. Você tem aqui umas coisas e umas leis. Eu vou mostrar aqui umas leis pra gente, certo? Você tem uma primeira lei, que é a 179 de 2021, que fala sobre autonomia do Banco Central. E aqui mudou algumas coisas. O cabeça do Banco Central, que vai pilotar toda a máquina, ele entra no segundo ano do governo federal, ele sai no segundo ano do governo seguinte. Até o segundo ano do governo federal, se eu não me engano, era o sujeito deixado lá pelo Bolsonaro. Putz, eu falei tão mal desse cara, eu esqueci o nome dele. Você teve o William Goldfein, você teve o Palocci, William Goldfein, Paulo Guedes, depois você teve... eu falei tão mal desse cara que eu esqueci o nome dele agora. E agora entrou o Galípolo. Mas esse cara, inclusive, sobre... bom que eu nem cito, bom que eu nem lembro, porque depois... Mas é o pessoal que permitiu que fosse aberto e configurado as garantias do Banco Master, que é um caso interessante também. A gente precisa prestar atenção nessa situação. Então, a autonomia do escritório lá, o Banco Central, predião, que discute o que pode e o que não pode fazer com o banco, certo? Então, não é um negócio que é para ser autônomo, não é bom que seja independente. Eles estão tendo problema para se financiar, estão querendo inventar mecanismos lá dentro e taxas que eles possam cobrar entre os bancos para tirar o dinheiro deles. Tenho suspeitas sobre isso aí também, não entendi ainda. Então a gente quis mudar essa lei complementar, né, para restabelecer o controle democrático da política monetária, subordinar o Banco Central à presidência da República, inserir critérios econômicos e sociais de pleno emprego e quarentena, afastar os caras da porta giratória. Eu falei da porta giratória no outro vídeo, né? O cara entra e sai. Em 2026 eu verifiquei lá, e a gente vai ver aqui onde é que vai para verificar também, estava apensado a um outro projeto de lei que vai Deus saber o que misturou aí, talvez tenha virado uma maçaroca. Quem tiver o tempo, souber, quiser ler e retornar aqui pra gente, vai antes que o relator também assuma isso. E aí tem outro problema, né? Na atividade do deputado, às vezes você propõe a lei e sorteia alguém para ser relator,
sorteia uma pessoa que não é da confiança, o pessoal Derrite, por exemplo, que foi lá e regulamentou o projeto lá que mais ajuda as facções do que piora para as facções, né? Então, o pessoal e o governo Lula. O pessoal e o governo Lula estão contra a extrema-direita, mas nesse ponto fiscal, monetário específico a gente é diferente. Por isso que eu decidi também começar por aqui, certo? O pessoal, ele questiona essa apropriação dessas riquezas e o pessoal do PT não está afim de mexer com isso porque isso é um vespeiro e se depois der errado na mão deles, eles vão ficar tudo lascado. A gente então, nós dois, o PT e o pessoal, né, criticamos juros altos, defendemos políticas de reindustrialização, só que o PT colocou para funcionar a lei complementar 200 lá, que é o teto de gastos, colocou aquela coisa que eu falei, tem limite de gasto para as coisas mesmo que você espera que funcione, mas para dívida não tem limite. E aí fica foda, né, mano? Aí fica difícil mesmo. Então o pessoal tem que apoiar essas medidas populares e pressionar pela ruptura com o rentismo. Antes de ir pro pessoal dos vários partidos aqui que eu vou passar também, falar do Gumota, falar de outros caras, voltar aqui pro sitezinho da escuta e passar aqui algumas abinhas também, só para vocês terem uma noção de, eu passei aqui, fui pesquisando e queria mostrar isso aqui para vocês, várias abas, ó, passar rapidinho aqui, só para vocês terem uma noção. Daqui o material da auditoria cidadã da dívida, a emenda constitucional, esse aqui mudou o novo regime fiscal. Eu preciso de alguém que entenda disso aqui para dar um parecer mais técnico para a gente. Aqui o ChatGPT. E fui perguntado esse PL de 2023 que mudava lá, que foi apensado. O documento que foi apensado nunca mais achei. Nunca mais achei. Parece que você procura aqui nos links e ele meio que não existe mais. Não achei esse cara. Ele usa um Nginx aqui também. Senadores descartam votação do projeto que acaba com a autonomia do Banco Central. PLP de 2000. Deixa eu fazer aqui um negócio para ficar minha cara também. Aqui uma pequena mudança técnica para ficar minha cara aqui aparecendo. Certo? Esse bicho aqui. Consegui. O mouse falhou no meio do caminho. Certo? Vamos lá. Aí fica a minha cara também. Então, descartar a votação daquela proposta de lei que nós do pessoal colocamos. Procurei por aqui também, não achei. Eu cheguei no Nginx, meio esquisito aqui também dos caras. Tem que melhorar isso aqui. Lei complementar 179, que colocou a autonomia do Banco Central. Também queria alguém que entendesse isso aqui melhor do que eu para dar uma opinião técnica aqui. O projeto de lei que está pensado, aí que eu fiquei preocupado, porque eu também não achei. Não sei se é por causa do dia de hoje, mas não sei se hoje, né, colocar aqui até a hora certa para vocês verem, ó. Hora certa, horário de Brasília, pra vocês verem aqui que de verdade. Não sei se hoje, especificamente hoje, o sistema dos caras caiu, certo? Pode ser que aconteceu isso e eu que não estou sabendo lidar com essa situação, certo? O fato é que eu fui atrás do apensado que juntava esse novo projeto de lei nosso aqui do pessoal e eu fiquei preocupado que eu não achei, certo? Aí será que de repente que dá uma bicada aqui no... Peraí. Certo? Será que de repente não teve uma manobra do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, presidente da Câmara, declarou um evento o BTG Pactual que não estava no seu horizonte pautar e revisar a autonomia do Banco Central.
Pois é, né? Enterrou essa conversa mesmo, cara. Tem proximidade lá com o BTG Pactual do Paulo Guedes. Paulo Guedes que também teve um dedo podre lá, né? É, o relator desse novo marco fiscal, o relator do documento que vai pegar, explicar como é que vão fiscalizar e cobrar imposto. É isso que está sendo discutido. Ah, vocês não viram aqui, eu errei aqui, certo? Falava do aqui para cima, né? Temos o Gumota, né, da direita, ele afirmou que não vai revisar. O relator, eu não conheço esse cara, se vocês tiverem informações, passem para mim, por favor. A federação tentou retirar, depois tem uma votação que nós perdemos no PSOL também. Parte desse argumento veio da onde? 3 pessoas que eu admiro muito, 3 pessoas que eu adoro, que eu faço questão que todo mundo conheça. Vários de vocês já conhecem. Os links para os caras estão nesse documento aqui também, mas todo mundo conhece Elias Jabbour, que trabalhou lá no Banco do BRICS com a Dilma Rousseff, sujeito maravilhoso, super culto, mano. Cara que já lidou com o sistema de planejamento da China, da nova economia. Jones Manuel, que veio pro pessoal, bem-vindo aqui ao partido, camarada. Um cara que tem uma noção classista, antirracista, uma coragem, um senso de organização admirável. José Cobori, do setor financeiro, um cara que foi vítima lá da Lava Jato, que é um cara que tem muito a perder, um cara com uma trajetória imensa no setor das finanças privadas, um cara que fez riqueza mesmo e que tem uma opinião assim muito admirável, muito lúcida. Sou muito fã desses 3 sujeitos aqui, pessoas que, ó, façam chegar aí o elogio que eu fiz ao Elias Jabbour, ao Jones Manuel, ao José Cobori. São 3 pessoas maravilhosas. Vou tentar marcar eles, vou mandar esse vídeo para eles também. Espero que eles simpatizem com a ideia. Espero que ajudem também aqui na minha já sou candidato, mas estamos ainda em pré-campanha, porque então ainda não podemos pedir voto, ainda não podemos anunciar, mas que nós podemos fazer isso aqui, analisar a conjuntura, dizer o que pode ser feito, como é que o legislador devia legislar, como é que o que pode ser fiscalizado, o que já foi discutido por aí, buscar dados também e principalmente ouvir a população, né? Isso aqui é um mecanismo também para a gente fazer a escuta. A escuta vai continuar depois da campanha também, mas esperamos sim ganhar e tocar essas conversas todas para frente. Então, o que caberia a um parlamentar, vamos supor, um determinado parlamentar federal, o que ele poderia fazer nesse contexto? Revisar a lei complementar lá do Banco Central, atualizar os projetos de lei que afetam isso, recolocar emprego, desenvolvimento, indústria e direitos no centro da política monetária. Você vai endividar o país, você vai cobrar imposto, para quê? Para causar emprego ou para diminuir emprego? Você vai cobrar, vai pensar os juros para causar desenvolvimento ou para frear desenvolvimento? Devia criminalizar essa ideia de frear desenvolvimento, você está entendendo? Exigir transparência. Como é quem que decide, quem faz esse modelo, esses gastos e tudo mais, esses efeitos. Criar quarentena. Ó, esse cara teve ali decidindo dentro do banco, ele fica mais tempo afastado, sai do espaço que organizou essas normas, o sujeito pode passar por um conflito de interesses, né? A gente podia fiscalizar também um suposto o parlamentar poderia fiscalizar a lista dos participantes dos grupos econômicos, fazer uma listinha de quem vai receber mais com isso, fazer uma listinha de quem está pesando mais na opinião que molda essa taxa de juros, e exigir transparência e que as pessoas admitam os conflitos de interesse que tem. Ah, não estou aqui porque eu realmente lucro com isso, combinei com fulano lá para frente. Esse tipo de cambalacha a gente pode fiscalizar. Criar painéis de expectativas, proibir a dependência só dessa taxa, talvez porque não tem outras taxas também, porque não publicar isso aí. Sobre a dívida, a auditoria, né?
porque foi uma bagunça ali, tem muito refinanciamento, tem muita tautologia, precisa sim questionar títulos que estão emitidos, como é que emite título, por que não emitir título direto para o cidadão? Ah, fizeram uma mudança inclusive, né? Tem lá umas contas no Banco do Brasil, que parece que já migraram para um sistema que remunera com base nisso daí, fazer retornar direto para o cidadão ao invés de retornar para o banco. Separação entre juros, mais claro, o que é amortização, você pagar de vez, refinanciamento, pegar dinheiro com empréstimo novo, identificar nominalmente os beneficiários. Isso aqui eu vou falar de novo quando eu falar do Tax Justice Network. E fiscalizar as operações compromissadas, né? O que já tem de contrato feito que promete que vai pagar, conflitos de interesse e tal. Essas dívidas elas têm que ser recebidas pelos bancos como BNDES para financiar a indústria, como Caixa para financiar imóveis, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, porque esses impostos têm que voltar na forma de crédito planejado para a indústria, para a inovação, para a infraestrutura, ponte, cidade, preservar o meio ambiente, pelo amor de Deus, né? E usar, por exemplo, prosperidade, emprego, geração de renda como parâmetro, redução de preços, aumento da produção como parâmetro. Você empresta para o pessoal conseguir diminuir o custo de se produzir arroz, diminuir o custo de se produzir eletrônico, seja lá o que for, carro elétrico, coisa que não polui, tudo mais. Substituir a liquidez do rentista por um planejamento democrático. Sim, rentista não é democrático. Capitalismo não é democrático. Não é porque todo mundo pode enriquecer que todo mundo enriquece, certo? Você só enriquece quando você exclui outras pessoas da riqueza. Então, sei. Em Maringá, qual que é a consequência para Maringá? Sou de Maringá, o pessoal de Maringá, meus queridos, meus alunos aqui de Maringá, agradeço tudo pela atenção, pela confiança, para a campanha ter sido recebida muito bem, o pessoal tem gostado da ideia, pude conversar com gente maravilhosa nesses últimos tempos, agradeço a todos os apoios. Para Maringá, juros altos afetam o comércio, certo? Cara, vai pegar juros, ele vai abrir a lojinha dele, ele vai começar a lojinha dele endividada, ele vai passar essa dívida para você no preço, entendeu? Então, afeta todo mundo. Ele não contrata por quê? Porque está endividado. E você não começa a produzir porque você está endividado. E dívida é uma coisa que, nossa, eu já tive dívida, tenho dívida, já dei calote em dívida, e é a vida que segue, né, mano? É assim que funciona. Crédito caro, então, reduz a expansão de empresas e emprego local, serviços públicos sofrem quando não tem investimento. Nossa, o Fundeb, gente. Tem um vídeo sobre o Fundeb aqui. E um mandato ele deve traduzir essa política monetária, transformar isso numa coisa que tem consequência, ou seja, tem emprego, tem renda lá na ponta. E talvez seja interessante produzir dados específicos sobre Maringá. Aqui deixar umas questões para o pessoal responder na escuta. Eu sou professor, gosto de passar atividade, questão. Quem quiser responder, responde nos comentários, responde na escuta, responde aí. Mas eu sempre vou tentar deixar umas questões no final, certo? Esse material aqui foi elaborado também usando inteligência artificial. A gente precisa revisar isso aqui. Eu revisei algumas vezes, mas novos fatos vão aparecer. Tem coisas obscuras também que eu não conheço. Mas peguem aí, me ajudem a achar informações, né? Como é que os juros aparecem no seu comércio, na sua empresa, no seu trabalho, nos financiamentos que você quer, certo? Aquele monte de dívida que você deve ter. O que deixa de ser produzido em Maringá por falta de crédito barato. Pô, Maringá, cara, conseguiria fazer tanta coisa, conseguiria produzir tanta coisa. Qual é o serviço público piora quando o orçamento é bloqueado? Todo serviço público, tudo que é público, piora quando você não tem orçamento. Quando você enfia uma empresa privada lá dentro, piora mais ainda, porque antes não tinha que arcar com lucro. Você acha que vai ficar mais barato? Você é ingênuo, me desculpa. Quais bancos cooperativas oferecem condições melhores, piores? Quais setores poderiam receber um crédito dirigido? Então, fechamento, para concluir. Nossa, essa apresentação ficou comprida, hein? Perdi até a referência aqui. Quanto tempo que foi? Foi quase 40 minutos, quase uma aula mesmo. Juros baixos vão ajudar a gente a produzir mais. Auditoria dessa dívida. Essa dívida é
o arrimo, é a âncora de todas as coisas que ocorrem na economia do real. E todo país funciona assim, todo país tem uma dívida soberana e a garantia do dinheiro que é emprestado para o governo federal, esse dinheiro é a maior garantia que tem, porque o governo federal ele pode fazer senhoriagem, ele pode imprimir dinheiro, ele pode cobrar impostos e isso daí já é suficiente para muita coisa. Crédito dirigido para a indústria, Banco Central submetido ao controle democrático. Várias fontes, pessoal, me ajudem a verificar isso aqui tudo depois, certo? Agradeço por ter acompanhado aqui, espero que goste desse formato. A gente vai continuar fazendo apresentações como essa. Para ter acesso às apresentações que vão aparecer, visita lá o site. Para ter acesso também às nossas redes sociais, estão todas lá. Vou tentar deixar os links certinho no comentário fixado, talvez na descrição. Não sei como é que funciona isso direito ainda. Visitem lá a gente, acompanhem a nossa pré-campanha e vamos se esforçar para fazer uma realidade melhor, né? Que todo mundo merece uma vida melhor. Agradeço a todo mundo.